How are you? I'm Teacher Rosane. Estamos na segunda semana. Vou passar a correção para vocês, tá bom, gente? Na segunda semana nós temos um texto que fala sobre o alquimista, um livro, o alquimista, né? Porque nós estamos trabalhando os 10 livros, fazendo um breve comentário, né, do livro. Um deles, então, é o Alquimista de Paulo Coelho. E vai te transportar para todos os espaços, todos os lugares do mundo, sem sair da sua própria casa. Falando, né, dando um resumão, assim, do livro. Então, gente, nós vamos dar uma lida aí, tá? Nesse comentário, né? The Alchemist by Paulo Coelho, ok? The Alchemist by Paulo Coelho. Restore your faith in humanity and the power of travel with this classic tale of a shepherd boy's quest from his home in Spain to the Egyptian desert to find a treasure buried near the pyramids. But instead of finding worldly goods, he discovers something within. Então, gente, depois que nós lemos aqui o comentário, né, aqui do livro, nós vamos ler essa parte aqui, tá bom, gente? Essa parte aqui do Alquimista, sobre um resumo do Alquimista, certo? Então, nós vamos ler e vou fazer a tradução também. The Alchemist, Paulo Coelho. Author, Alan R. Clark. Translator, The Alchemist by Paulo Coelho continues to change the lives of its readers forever. With more than 2 million copies sold around the world, The Alchemist has established itself as a modern classic, universally admired. Paulo Coelho's masterpiece tells the magical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure as extravagant as any ever found. The story of the treasures Santiago finds along the way teaches us, as only a few stories can, about the essential wisdom of listening to our hearts, learning to read the omens strewn along life's path, and, above all, following our dreams. Então, nós lemos aí, eu vou falar para vocês a tradução disso aí, tá? Então, o Alquimista de Paulo Coelho. Restaure sua fé na humanidade e no poder da viagem. Do conto clássico da busca de um pastor que saiu da sua casa na Espanha para o deserto do Egito para encontrar um tesouro enterrado perto das pirâmides, mas ao invés de encontrar bens mundanos, ele descobre o seu próprio interior. Estou continuando aqui, né? Tem um breve resumo do livro, então eu vou passar aqui para você, então, aqui, né? Que o Alquimista, o autor do Alquimista é Paulo Coelho, o tradutor do livro é Alan Clark, ok? Então, a leitura, ok? The Alchemist by Paulo Coelho continues to change the lives of its readers forever. With more than 2 million copies sold around the world, The Alchemist has established itself as a modern classic, universally admired. Paulo Coelho's masterpiece tells the magical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure as extravagant as any ever found. The story of the treasures Santiago finds along the way teaches us, as only a few stories can, about the essential wisdom of listening to our hearts, learning to read the omens strewn along life's path, and, above all, following our dreams. Já lemos e eu vou passar também para vocês o que está escrito, tá? Em português, tá certo? Eu vou ler aqui para você. O Alquimista de Paulo Coelho continua a mudar a vida de seus leitores para sempre, com mais de 2 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, certo? O Alquimista se estabeleceu como um clássico moderno, universalmente admirado. A obra-prima de Paulo Coelho conta com a história mágica de Santiago, um pastor que anda na luz, que deseja viajar em busca de um mundo de tesouro tão extravagante quanto qualquer um já encontrado. A história dos tesouros que Santiago encontra ao longo do caminho nos ensina como apenas algumas histórias podem sobre a sabedoria essencial de ouvir nossos corações, aprendendo a ler
e os presságios espalhados ao longo do caminho da vida. E, acima de tudo, seguindo nossos sonhos. Então, gente, esse livro aí, né, ele é filosófico, né? Ele trata de assuntos assim, né, psicológicos, né, que aqui conta que isso aí, né, esse livro conta a vida de um pastor um tesouro, né? Um tesouro lá nas pirâmides, e no final ele encontra o que? A si próprio. Então, gente, number one, sabendo que o primeiro texto faz parte de uma revista americana e que estava na seção Cultura e que o segundo texto foi retirado do site da Amazon.com, empresa americana que chegou ao Brasil em 2012, quando vendia apenas livros eletrônicos, mas que depois expandiu seus negócios com a venda de livros físicos e outros produtos de inúmeras categorias. Responda às perguntas. Letter A. Os dois textos têm a mesma função? Lá naquele primeiro da primeira semana, né? Tem a mesma função desse outro texto? Qual ou quais são ou é? O primeiro texto tem a função de informar o leitor, aquele primeiro da primeira semana. O primeiro texto tem a função de informar o leitor, incentivando-os a ler o livro. O segundo texto, que é esse que nós acabamos de ver, tá? O texto que é esse que nós estamos vendo agora, tem a função de induzir a compra do livro. Certo, gente? Então, letter B. O primeiro parágrafo do texto da Amazon tem o objetivo apenas de descrever o livro? Justifique sua resposta. O primeiro parágrafo descreve as conquistas alcançadas pelo livro, como, por exemplo, o número de vendas ao redor do mundo. Deste modo, o interesse em comprá-lo aumentaria, certo? Agora aqui, letter C. Traduza a frase. Então, gente, nós vamos ler então esse texto, tá bom? The Alchemist by Paulo Coelho continues to change the lives of its readers forever. Então, gente, é para nós traduzirmos. Então, o que é que está escrito aqui? O Alquimista, de Paulo Coelho, continua a mudar a vida de seus leitores para sempre. Pode-se dizer que ela foi usada como um elemento de convencimento? Explique sua resposta. Então, vamos lá. O Alquimista de Paulo Coelho continua a mudar a vida de seus leitores para sempre. Através desta frase, os leitores acreditam que ler o livro pode trazer algum conhecimento e agregar algum valor em sua vida, servindo como um ótimo argumento para a venda. Letter D. Ainda que implícita, qual a mensagem de quem escreveu esse texto? A mensagem que o autor quis passar é de que o livro é bom e vale a pena comprar. Certo? Ei, as opiniões e os fatos dados fizeram você sentir vontade de ler o livro? O Alquimista? Justifique sua resposta. Então, você vai ver se você gostou ou não gostou. Certo? Então, gente, nesse dicionário aqui a gente vai encontrar, então, o que é opinião e o que é fato, né? Então, lendo isso aqui, sabendo o que é opinião e fato. Number 3. Classifique as frases do segundo texto em fato ou opinião. With more than 2 million copies sold around the world. With more than 2 million copies sold around the world. Então, gente, com mais de 2 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Isso é uma opinião ou um fato? É um fato, certo? Letter B. I really did love that book.
It taught me that most of us seek out treasures outside around the world, but the most precious treasure lies hidden inside of us. Eu realmente amei aquele livro. Então, então, minha opinião, tá? Então, é opinião. Letter C. The Alchemist has established itself as a modern classic, universally admired. The Alchemist has established itself as a modern classic, universally admired. Então, o Alquimista estabeleceu como um clássico moderno universalmente admirado. É um fato. Está lá no texto, certo? Letter D. Paulo Coelho's masterpiece tells the magical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure as extravagant as any ever found. A obra de Paulo Coelho conta a história mágica de Santiago, um pastor que anseia por viajar em busca de um tesouro mundano tão extravagante quanto qualquer outro jamais encontrado. Isso aí é um fato, porque está lá, né? Não é uma opinião, uma palavra particular, não. Está no livro. Certo, gente? Então, olha, class, nós estamos terminando, então, a segunda semana, tá? E logo estarei passando a correção da terceira semana, tá bom, gente? Ok? Então, façam aí as correções. Hello, class! Estamos aí na nossa terceira semana, ok? Então, vamos já ver nosso conteúdo aqui, ok? Então, nós já estamos aqui com duas palavrinhas para nós sabermos. Então, no dicionário, o que significa persuadir e o que significa argumentar. Então, persuadir, primeiro aqui, é levar alguém ou a si próprio a crer ou aceitar, convencer. E argumentar é apresentar fatos, provas ou argumentos, né? Então, gente, nós temos aqui já o texto, né? Ler, ok? Então, está aqui, ó, até aqui, tá bom, gente? Só até aqui só, tá? Então, nós vamos ler, ok? Coronavirus. Brazil records highest daily rise in deaths. Brazil has recorded its highest daily rise in the number of deaths from the coronavirus, health officials say. It registered 881 new deaths on Tuesday, the health ministry said. The total death toll now stands at 12,400. It means Brazil, which is at the center of the Latin American outbreak, is now the sixth worst affected country in terms of recorded deaths. And experts say the real figure may be far higher due to a lack of testing in the country. Brazil's total is second only to the US in the Western Hemisphere. The World Health Organization, WHO, says the Americas are currently at the center of the pandemic. The outbreak is expected to accelerate over the coming weeks, experts say, and there are fears the pandemic could overwhelm Brazil's health system. Então, pessoal, eu vou ler aqui então a tradução, ok? Coronavírus. Brasil registra o maior aumento diário de mortes. O Brasil registrou seu maior aumento diário no número de mortes por coronavírus. Na saúde, que registrou 881 novas mortes na terça-feira, disse o Ministério da Saúde. Está agora em 12.400. Significa que o Brasil, que está no centro do surto latino-americano, é agora o setado país em termos de mortes registradas. E especialistas dizem que o número real pode ser muito maior devido à falta de testes no país. O total do Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que estão atualmente no centro da pandemia. Espera-se que o surto acelere nas próximas semanas, dizem os especialistas. Há
há medos, a pandemia pode sobrecarregar o sistema de saúde no Brasil. Então, há medos não dá certo, né? Então, a gente fica assim, na expectativa, né? Há uma expectativa, há assim um temor, né? Que a pandemia possa sobrecarregar o sistema de saúde no Brasil. Ok, gente? É isso aí. Então, já temos aqui, number 1. Qual o tema central do texto? Então, o texto procura informar o leitor do número de mortes no Brasil e alerta da sobrecarga que a pandemia pode causar no sistema de saúde. O jornal nos apresenta para dar argumentos ao título: o número de mortes, a colocação do Brasil em sexto lugar em número de mortes e a falta de testes que mascara o número, certo? Number 3. The real figure may be far higher due to a lack of testing in the country. Am fado uma opinião dos experts. A tradução disso é: o número real pode ser muito maior devido à falta de testes no país. É um fato ou uma opinião dos especialistas? Baseada em quê? Então, gente, a gente pode ver que é uma opinião, tá? É uma opinião dos experts, baseado no fato de que o Brasil não testa grande parte da sua população. Deste modo, os números de afetados podem ser bem maiores, ok? Number 4. A frase: Brazil's total is second only to the US in the Western Hemisphere. o total do Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Então, é um fato ou uma opinião? E baseado em quê? Fato. Baseado nos números registrados, o Brasil é o segundo país com maior número de mortes, perdendo apenas para os Estados Unidos. Number 5. De acordo com as definições de cada verbo, persuadir e argumentar, e com o meio de comunicação onde foi publicado o jornal britânico, o texto: Coronavirus. Brazil records highest daily rise in deaths. Coronavírus, Brasil registra maior aumento diário de mortes. Então, tem mais características de texto para persuasivo ou argumentativo? Justifique sua resposta. Argumentativo, pois a sua finalidade é apresentar os fatos, provas e argumentos, expondo os pontos que estão fazendo com que o Brasil bata os recordes de morte. Ok? Number 6. De acordo com as definições de cada verbo e com o meio de comunicação onde foi publicado o texto sobre The Alchemist da Amazon.com, tem mais característica de texto persuasivo ou argumentativo? Justifique sua resposta. Persuasivo, pois levam o leitor a acreditar que aquele livro é um bom livro, fazendo com que o leitor esteja disposto a comprá-lo. Number 7. Qual é a relação do texto lido com a imagem abaixo? Vamos fazer a relação. Temos aqui uma casa, temos alguns cuidados, algumas pontuações, temos uma frase que está em vermelho, né? Important, stay home. Importante ficar em casa. E temos aqui, né, algumas coisas, tá? Que precisa ser feito, olha, tá? Aqui, ask yourself, responda para você mesmo. E this trip really essential. Então, estou falando aqui, responda para você mesmo, essa viagem é realmente essencial. Porque o livro, aqueles livros que nós vimos, tal, fala de viagens, fala de algumas coisas que você pode ler e viajar sem sair, né, da sua casa. Então, por isso que fala aqui, né? Tá?
para você fazer essa viagem, que é uma realidade. E aqui, gente, última mensagem, nós vemos aqui, don't gather groups, ok? Não se reúna, né? Não reúna em grupos, não se reúna em grupos, ok? Temos aqui o site onde está esse texto aí e essa imagem, ok? Então, gente, nós temos aqui a pergunta, né? Qual a relação? Então, nós vemos que quanto maior o cuidado em relação à prevenção da população, menor será o número de mortes por Covid, certo? E aqui, number 8, a imagem contém mais características persuasivas ou argumentativas? Qual o objetivo? Persuasivas, pois levam o leitor a ficar em casa, mudando sua rotina e atitudes e conscientização. Os leitores da necessidade de só sair de casa quando necessário, tá? Então é isso aí, gente, tá? Terminamos então a terceira semana e estamos indo para a quarta semana, hein, gente? Olha só, vocês observem bem, cuidado, tá? Para vocês fazerem isso, tá bom, gente? E aqui, olha, nós temos dicionário falando do que significa certas coisas que nós usamos no dia a dia. E vocês vão responder essas perguntas aqui, tá bom? As imagens, textos, vocês vão responder aí, tá? Terminando, então, a nossa quarta semana, ok? Oh, bye bye, class! See you later!